momento de adoração é um momento maravilhoso, onde é um momento de contemplação. É onde você entrega a Deus. Você fala para Deus aquilo que Deus é na sua vida. Então é um momento onde você transforma o teu ambiente, é um momento onde você transforma o teu coração, e é um momento onde você celebra aquilo que Deus faz na sua vida. Se você olhar na Bíblia, se você olhar o Velho Testamento, se você olhar Maria, se você olhar Ana, eles cantavam o quê? O milagre que Deus fez na vida deles. Esse era o cântico de Ana, esse foi o cântico de Maria. Esse foi o cântico de Moisés quando atravessou, de Miriam. Elas cantavam o milagre que Deus estabeleceu na vida deles. Então eu escuto a Stacy falando, e eu sou muito abençoado, por quê? Porque esse é o verdadeiro cântico. O cântico que é o milagre que Deus fez, o maná fresh, o maná fresco que Deus derramou na tua vida. Essa é a perfeita adoração, aquela que sobe aos céus como um aroma agradável. E eu quero dizer, e quero profetizar, e quero declarar que nós vamos cantar os milagres e as maravilhas que o Senhor está fazendo e irá fazer nas nossas vidas. Não mais simplesmente letras copiadas de outras pessoas, mas letras reveladas, o testemunho vivo daquilo que Deus é e daquilo que Deus faz na sua vida. No nome de Jesus, quero falar que isso vai acontecer no nosso meio. Amém? Temos falado sobre Neemias, temos constantemente estabelecidos princípios. Neemias, ele era um homem de princípios. Fala, Neemias, ele era um homem que observava princípios. Por isso, ele fez uma grande obra. E observar princípios não dá para ser corrido, não dá para ser rápido. Observar princípios é necessário a devida atenção para isso. Ele tem um chamado de Deus. O povo de Israel já passava 70 anos cativo na Babilônia. E existia uma profecia falando que depois de 70 anos Deus ia tirar aquele povo daquele lugar. E Deus faz isso. Porém, antes de Deus tirar aquele povo daquele lugar, Deus coloca no coração de Neemias um fervor, uma inquietação. E Neemias, não entendendo tudo, é claro, é assim, o homem não espera que Deus vai revelar tudo de uma vez para você. É claro que Neemias não entendeu tudo na primeira conversa com Hanani. Tanto é que ele passou 4 meses trocando o coração dele com Deus. Recebendo informação de Deus, como fazer, quando fazer, esperando o céu falar para ele quando isso deveria ser feito. E chega o momento que ele chega diante do rei. Neemias, ele era um cara que trabalhava alegre. Como é que você sabe que ele trabalhava alegre? Porque a única vez que ele chegou diante do rei triste, o rei falou assim, o que está acontecendo com você? E ele abre o coração e fala assim, eu estou triste porque a cidade onde os meus pais estão enterrados está em ruína. Neemias, ele era um cara que se preocupava com a família dele. Mesmo ele estando numa zona de conforto, ele se preocupava com a família dele. E o rei fala para ele assim, o que você está querendo, Neemias? Qual é a conversa? Aonde você quer ir com isso? E Neemias fala assim, você me libera? E o rei faz a segunda pergunta, por quanto tempo? E ele responde também. E aí agora Neemias tem o favor de Deus e tem o favor dos homens para fazer a grande obra. Vai lá, levanta os muros, estabelece os muros, e depois de estabelecer os muros, ele começa a trabalhar as portas. Falar as portas. A gente está já há 5 semanas falando sobre esse assunto. Nos últimos 2 domingos falamos sobre o quê? Quais foram as 2 últimas portas? As últimas 2 foram a porta do vale e a porta do monturo, que é a porta do lixo. A porta do vale é uma porta que mesmo a gente não vendo o bom pastor, a gente sabe que ele está lá. Mesmo você não esperando receber aquele abraço que você tanto precisa, existe uma vara que te conduz e um cajado que te consola.
Essa é uma das dimensões do amor de Deus. É necessário passar pelo vale. Por quê? Porque o vale é o lugar de tratamento, é onde Deus trabalha com o nosso caráter. A nossa vida é passageira, porém o nosso caráter ele tem que ser transformado. Porque é Ele que vai nos levar para o céu. O que vai te levar para o céu não é teus dons. Não é. Pasme com isso. O que vai te levar para o céu não é pregar bem. Pasme com isso. O que vai te levar para o céu é você ter um caráter transformado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Passando por essa porta, domingo passado o pastor Márcio falou sobre a porta do monturo. A ideia é que depois que os muros estivessem estabelecidos, a cidade estivesse estabelecida, essa porta era uma porta onde entrava e saía todo o lixo. E a cidade precisa estar limpa. Fala, a cidade precisa ficar limpa. Segundo o profeta Márcio, onde há lixo, há bicho. E você é um vaso. Como Deus não usa vaso sujo e nem vaso quebrado, o vaso tem que estar limpo. Por isso que é necessário limpar diariamente. Um dos princípios lá de Mateus 6 fala que nós precisamos perdoar e precisamos ser perdoados. O que significa isso? Fala, tirar o lixo. Diariamente tem que tirar o lixo. Você tira o lixo da tua casa diariamente? Sim ou não? Porque senão dá mau cheiro. Fica desagradável. Você entra na casa, a casa fica com cheiro de lixo. E nós sabemos que isso tem uma aplicação tanto física como espiritual. Nós somos essa casa. Você é o templo do Espírito Santo de Deus. Não dá para guardar lixo. Você não é o warehouse do pastor Márcio. Fala a pessoa que está do seu lado. Você não é o warehouse do pastor Márcio. Você é a nação santa. Né? O povo escolhido por Deus. É para andar limpinho. Tomar banho todo dia. Não dá migué no banho, não. Não bypass o banho. A água ajuda a limpar a sujeira do dia. Correto? Então Deus não usa vaso sujo e nem vaso quebrado. Fala, eu sou um vasinho que tenho me purificado. É claro que você não está preocupado naquilo que eu venha falar para você. A primeira preocupação que você deve ter é que tipo de vaso que eu sou, que tipo de vaso você é. Porque se o vaso for um vaso limpo, for um vaso que se preparou, automaticamente a água que passa por esse vaso também é uma água limpa. Sim ou não? Então precisamos nos cuidar, precisamos trabalhar isso. Porque você é templo do Espírito Santo de Deus. Sim ou não? Os vasos precisam ser restaurados. Você deseja água limpa? Claro que sim, todos nós queremos água limpa. Por quê? Porque a água é daquilo que nós vamos falar hoje sobre a porta da fonte. Um ser humano, na sua idade mais ou menos, ele tem em torno de 60% a 70% de água no seu corpo. Uma pessoa de 100 quilos, ela tem em torno de 60 a 70 quilos de água. Na mesma proporção, se a gente for analisar para a terra. Então, a água é um negócio importante. Você precisa tomar em torno de 2 litros a 2,5 litros de água por dia. Essa garrafinha aqui tem 500 ml, mais ou menos. Você precisa tomar de 4 a 5 garrafas dessas por dia. Porque o teu corpo precisa. Não é que você não, vamos ver. Acho que eu sou diferente. Você não é diferente. Você precisa fazer isso. Isso tem que ser uma disciplina. Tem gente que eu vejo que anda com uma garrafa de 2 litros. E eu já vi algumas pessoas. Por quê? Porque ela está se disciplinando a tomar água. Porque o corpo dela precisa. Porque senão, depois de 6 horas, mais ou menos o teu corpo começa a desidratar. Você elimina a água de várias maneiras. Por isso que tem que repor. Né? Então, a água é fundamental. Fala, a água é fundamental para mim. É uma questão de sobrevivência. O ser humano consegue, dependendo do ambiente, até 3 dias ele consegue viver sem água. Depois disso,
ele começa a passar por um processo complicado que se chama ir para a terra dos pés juntos. Então, você acha que a água é importante? Muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque a porta da fonte, ela traz essa realidade que só Deus é a fonte inesgotável da água viva. Agora, se eu aplicar isso tudo que eu falei para vocês, como introdução, para a área espiritual, a quantidade de água que nós precisamos ingerir, espiritualmente falando, ela deve ser diária. Porque senão, depois de 3 dias, você começa a fazer o quê? A partir de 6 horas, depois de 6 horas, você começa a desidratar. Paulatinamente, você começa a desidratar. Até chegar ao 3º dia, onde a função dos teus órgãos começam a ser colocada em xeque. Espiritualmente, não é diferente. Espiritualmente, se nós aplicarmos isso, é do mesmo jeito. Se nesta fonte teremos descanso e seremos saciados, precisamos entender que nessa fonte teremos descanso e seremos saciados. Diariamente nós precisamos tomar da água que Deus tem preparado para nós. Essa fonte era muito importante. Porque além da sobrevivência humana, ela vai falar também da sobrevivência espiritual. É o spa de Deus. Spa de Deus. Você tem um spa lá na tua casa, não? Eu gosto da expressão em inglês que fala do closet. Né? Tem até um filme que é o Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Porque é um lugar onde é teu. No filme, um pastor vai comprar casa e quando ele anda na casa toda e fala, a casa está ok. Aí ele entra no quarto da mulher e fala assim, tinha alguém que passou orando aqui muito tempo? Sim, senhor, eu compro essa casa. Né? Por quê? Porque é importante nós entendermos. Você tem que ter teu spa. Coloca lá num lugar da tua casa, spa do marciano. Né? Na minha casa. Se você for lá em casa, você vai ver umas 2 ou 3 almofadas assim que elas estão fora de contexto. Deixa elas lá. Não mexe nelas. Entendeu? Ou quer que desenhe? Às vezes alguém quer mexer nelas. Não pode. Tem função. Aquilo ali tem função. Aquilo ali é o spa de Deus. Salmos 23, 2 fala assim, em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas. Repete esse versículo, por favor. O próximo versículo que você tem aí é Êxodo 15, 27. Que é onde o povo chega em Elim. Mas antes de chegar em Elim, eles passam por um lugar que se chama as Águas de Mara. O povo de Israel, eles saem, atravessam o Mar Vermelho. A gente estava cantando aqui, ele abriu o Mar Vermelho para o povo passar. E eu falei para Jesus, eu passei nesse mar também. Eu não estava lá, mas eu passei por ele também. O Senhor me tirou do Egito através desse Mar Vermelho aí. Passei por ele, eu passei por ele. Glória a Deus. Vamos fazer uma viagem comigo? Você quer fazer uma viagem comigo? Você também passou por esse Mar Vermelho. Mesmo você não estando lá, profeticamente você passou por esse Mar Vermelho. Ok? Aí o povo de Israel caminhou por 3 dias no deserto. Imagina você com criança pequena, com animais, andando por 3 dias no deserto. Detalhe, a nuvem durante o dia e a coluna de fogo à noite. Onde a nuvem parava, o que o povo tinha que fazer? Parar também. Bênção não está? Muito bom, né? Então, depois de 3 dias, eles chegaram a Mara. Quando eles chegaram em Mara, a nuvem fez o quê? Parou. E eles encontraram um manancial aí. O povo foi beber água. Se prostrou para tomar água. Só que essas águas, elas eram águas amargas. Eu fui estudar por que essas águas elas eram amargas. Porque elas tinham um alto teor medicinal. Tinha vários minerais nessa água. E eu pergunto para Deus, por que o povo tinha que tomar dessa água? Porque tem muita gente que fala que quando Moisés pega aquela árvore e joga na água, aquela água ela fica doce.
E a partir daí eles podiam beber. Mas se você for estudar, você vai entender que Deus queria que eles bebessem daquela água. Por quê? Porque aquela água era necessária para expurgar o gosto, o paladar dos 400 anos do Egito. Então, essas águas, elas eram necessárias serem bebidas daquela maneira, para serem curados do paladar do Egito. Porém, uma vez rejeitaram o tratamento, mais uma vez rejeitaram o tratamento de Deus, e quando você está com a boca cheia de água e você não quer beber, o que você faz? Pensa no que você falou. Você faz o quê? Aquilo ali era o que para eles? Um tratamento de Deus. E eles pegaram aquele tratamento e fizeram o quê? Eu até pensei em fazer isso, mas ia escandalizar muita gente. Eu falei, para não escandalizar, vamos deixar o exemplo assim. Porque foi exatamente o que eles fizeram com o tratamento que Deus tinha preparado para eles. E eles reclamam. Quando você não toma a água amarga de Mara, quando você não recebe o tratamento que Deus tem para você, você faz o quê? Eles foram para Moisés murmurar. Eles estavam tendo a oportunidade de ser curados. Não beberam a água. E foram fazer o quê com Moisés? Murmurar. E Moisés clama a Deus e fala, Deus, o que eu faço com esse povo? Deus mostra para ele uma árvore que estava aí e Moisés joga aquilo na água. E as águas ficam... Agora eles ficam contentes. Era para chorar. Não era para ficar contente porque as águas se tornaram doces. Porque Elim, de onde eles estavam, de Mara até Elim, sabe quantos quilômetros eram? 11 quilômetros. Lá havia 12 fontes e 70 palmeiras. O spa de Deus estava no corner, do outro lado. Eles precisavam ser curados. Eles precisavam ser restaurados para depois poder receber tudo aquilo que Deus tinha preparado logo em seguida. E aí eu penso e falo, posso não? Porque eles rejeitaram as águas de Mara, eles passaram 40 anos do deserto fazendo a mesma coisa que eles fizeram em seguida. Não reconheciam o maná. Não reconhecia a coluna de fogo. Não reconhecia a nuvem da glória de Deus. Bebiam água da rocha. E não reconheceram. Por 40 anos, eles passaram cuspindo aquilo que Deus dava para eles. Chegou o momento que Deus falou assim, cansei desse povo. Ninguém deles vai entrar. Não querem ser tratados. Não aceitam o tratamento de Deus, então não vai entrar. Pode beber água doce. Mas não adianta dizer que água doce vai curar. Às vezes é necessária água amarga. É necessário aquela água que expurga da gente o Egito. É necessário passar pelos vales e encontrar o vale de Jaboque. Porque o vale de Jaboque é onde você recebe uma impressão de Deus no teu caráter. É onde Deus te toca e fala assim, a partir de hoje você vai andar diferente. Porque não pode jorrar da mesma fonte 2 tipos de água, pode? Mas jorra. Porque você recebe a água viva, mas se você não tomou a água de Mara, as águas que são medicinais, as águas que te saram por dentro, as águas que curam o paladar do Egito, você bebe a água de Mara, mas você expele a murmuração. Aí fica aquele contexto a vida toda, água doce, água amargosa, água doce, água amargosa. A Bíblia fala que não sai da sua boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é palavra torpe? A palavra que cheira mal. É a palavra que você encontra na boca do ímpio. Por isso que nós precisamos vigiar. Fala, vai melhorar. Daqui a pouco vai melhorar isso aí. Êxodo 15, 27 fala assim. Depois chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras. E acamparam junto àquelas águas. O spa de Deus era onde? E Elim. Mara era só para passar, receber o tratamento, tomar água amarga, engole seco. Engole seco. Tem hora que tem que engolir seco. Você já tomou remédio amargo, não? Por que você toma? Se ele é amargo. Se você não gosta. Porque ele vai te curar.
É bom para você. É uma fração de segundos. O resultado vai ser um resultado longo. Assim é Deus conosco, Ele é tão bom que Ele coloca um remedinho amargo para você tomar. Em 11 quilômetros, depois de 11 quilômetros você vai chegar no spa de Deus. Purificado, vasinho limpo, vasinho transformado, vasinho que foi tratado. Ah, meu amigo. Aí a bênção vem mesmo, e ela é permanente. Não fica numa cisterna rachada. Por que muitas vezes nós não retemos a água que chega até nós? Porque a fonte, ela é uma fonte dúbia. Ela está rachada. E Deus fala assim, para o povo dele: o meu povo cometeu 2 crimes. É cadeia. Eles me abandonaram a mim e a própria fonte de água viva, e tentaram cavar as suas próprias cisternas, rachadas, que não conseguem reter a água. Primeira delas, abandonar a fonte de Deus, a água da vida. A segunda, cavar cisternas rachadas. A diferença de mover do espírito com o movimento humano. A Bíblia fala sobre Elias que ele foi levado num momento onde Deus vai falar com ele. E há um momento que há uma manifestação de fogo, uma manifestação poderosa. E a Bíblia fala que Deus não estava lá. Depois um vento forte também, e tal, e Deus também não estava lá. E Deus se manifesta onde? Assim, ó. Numa brisa suave. Se nós buscamos o movimento humano, a gente não vai conseguir reconhecer isso daí. A gente acha que Deus está só no barulho. Né? A gente acha que Deus está só no pesadão. Não é assim. Quando eu não busco na fonte, normalmente eu ajo na força do braço. Falamos do amor de Deus, e se não somos bem-sucedidos na abordagem, acabamos ameaçando, dizendo para a pessoa que a pessoa pode continuar pecando, mas vai para o inferno. Você já viu isso? Não. Queridos, o inferno não foi feito para o homem. O inferno foi feito para os anjos, para o diabo e seus anjos caídos. Então, quando nós não temos a fonte aberta, nós agimos na força do braço. Esta porta é derrubada quando a igreja busca matar a sua sede em fontes humanas. Vou repetir. Esta porta é derrubada quando a igreja busca matar a sua sede em fontes humanas. Escreva aí, força do braço, por favor. O que é a força do braço? Você lembra como você chegou aqui nos Estados Unidos? Não esqueça disso jamais. Eu até peço que você escreva isso. Eu lembro. Não há como esquecer. Eu lembro que chegou uma semana onde tinha $5 para botar gasolina. 5. Sabe o que é 5? A gasolina estava mais barata, eu entendo. Mas aquele 5 conseguia rodar a semana toda. O ponteiro, ele ficava na reserva o tempo todo. E para eu não derrubar minha fé, eu não olhava para ele. Aí você bota a foto de alguém na frente do ponteiro assim. Né? Você não pode esquecer disso. Havia momentos que, depois que acabou o contrato, que começou o tratamento de Deus, vamos assim dizer melhor, né? A gente acordava pela manhã e a gente não tinha almoço. Está aí o Edinho, que não me deixa mentir sozinho. Está aí, ele está aí. Ele participou também. E aí se começava a orar. Quem acordava primeiro, começava primeiro. E se orava, até chegar uma parte do dia onde alguém batia na porta. Se abria a porta,
tinha um saco de hambúrguer do lado de fora da porta. Você não pode esquecer. Você não pode esquecer disso. Isso é o que nós precisamos entender, que é Deus. Se você está na posição que você está hoje, é porque Deus te levou aí. Não esqueça, não foi a força do teu braço, não foi a tua capacitação, não foi o teu diploma e não foi o dinheiro que Deus deu na tua mão também. Não foi. Isso é força do braço. Deuteronômio 8,17 fala assim: não digam, pois, em seu coração, a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Tem um texto no Novo Testamento onde alguém, ele é tão abastado, que ele fala assim: vou derrubar esses celeiros pequenos aqui e vou construir uns elefantes brancos. Vou estocar tudo aí e depois a minha alma vai gozar e vai relaxar em tudo aquilo que eu consegui angariar ao longo da vida. A Bíblia fala assim: louco! Se hoje eles pedirem a tua alma, o que você tem preparado? Não pense, a minha capacidade e as minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. A força do braço são as obras visíveis que gostamos de apresentar para o reconhecimento próprio. Os fariseus tinham isso. De ir para as praças e para um lugar público e fazer aquilo que eles deviam fazer em secreto, onde a Bíblia diz que tem toda a recompensa que você tem na Bíblia, toda a recompensa que a Bíblia dá para você é no secreto. É no secreto que Deus vai te recompensar. Aquilo que a tua mão direita faz, que ao contrário. Né? Eu fiz ao contrário, que eu estava segurando o microfone. O que uma mão faz, que a outra não saiba. Esse é o evangelho que funciona. Os fariseus, eles queriam lavar o exterior. Eles se preocupavam com lavar os copos, com o exterior, a apresentação física, lavar as mãos. Questionavam Jesus por que os discípulos de Jesus comiam sem lavar as mãos. E Jesus, ele dá uma raquetada neles que até hoje eles estão tontos. Né? Ele fala assim: o que contamina no homem não é o que entra, é o que sai, é o que está dentro. Tem que purificar o quê? Dentro. Esse é o princípio de toda a queda. Quando retemos a glória, esquecemos da época das lutas e nos afastamos de Deus. A força do braço garante até um sucesso momentâneo e aparente, porém jamais será duradouro. Às vezes é apresentado um subterfúgio para resolver uma situação que faz isso para ter o documento. É claro que momentaneamente a pessoa que está indocumentada e recebe um documento, aquilo ali parece uma prosperidade. Sim ou não? Mas não é. Alguém que deixa o casamento para entrar nesse processo. Isso aí é uma cisterna rota. Vai chegar o momento que você vai buscar alegria, não você está firme, mas os que não vieram hoje. Vai buscar alegria nessas coisas e na hora que você vai buscar alegria, essa cisterna está rachada. Quando nos afastamos de Deus, fechamos a fonte que nos faz sermos produtivos. O Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão é todo o trabalho. Inútil é levantar cedo, repousar tarde, comer pães de dores, porque o Senhor dá os seus enquanto dormem. Se o Senhor não guardar a cidade, não adianta botar a sentinela. Porque é Ele que guarda a casa, é Ele que livra a casa, é Ele que coloca lá nos umbrais da casa, assim, o sangue de Cristo. Essa casa pertence ao Senhor Jesus. Né? Então, a força do braço não consegue estabelecer isso. Não podemos confundir um sucesso imediato com a prosperidade do reino de Deus. A Bíblia não é totalmente ao inverso. O reino de Deus não é comida, não é bebida, não é nada disso, mas é paz, alegria e gozo no Espírito. A força do braço não consegue angariar essas coisas. Segundo ponto, busca por prazer e alegria. Escreva aí, por favor. Vivemos numa época
que uma das maiores indústrias é do entretenimento. Você está do lado de uma delas aqui. Quando cansou, faz o quê? Vocês não falam, né? Tá vendo? Disney. Tem algum problema? Claro que não tem problema. Isso faz parte da vida. É bom, é bom. Mas que não seja isso aquilo que a gente ache que vá nos trazer alegria. Porque você escreveu aí o quê? Busca. Nós buscamos prazer e alegria. Deus busca tratar o teu caráter. São dois expoentes totalmente diferentes. Vivemos numa época onde o entretenimento é muito forte. Precisamos de choques de adrenalina constantes. Você já viu isso? Não? Cansou, vai ver um filme. Cansou, vai para onde? Para o mall, também, uma fonte rachada. E pior que você rouba os outros, você vai comprar com o cartão dos outros. Isso é roubo. É roubo. Pega o cartão do marido e usa. E deixa as coisas guardadas no porta-mala do carro. Estou sendo profeta agora. Se alguém recebeu essa palavra, se arrependa. Entrega o cartão para o dono e entrega as compras também. Devolve. Não te pertence. Não há mais lugar para contemplação, meditação, oração e esperar ser cheio da água da vida. A gente acha que Deus virou um drive-thru na nossa vida. Tudo é rápido. Tudo é rápido. Eu orei por um irmão essa semana, e sabe quando você tem convicção que pela misericórdia de Deus aquela pessoa foi tocada por Deus? Você tem essa impressão. E depois de um tempo eu liguei para a pessoa e falei assim, como é que você está? Ela falou, estou pior. Eu falei, Deus, você só pode estar de brincadeira comigo. Por que se coloca essa impressão no meu coração e me deixa com essa cara desse jeito? Se é para brincar, vamos brincar sério. E eu falei, Deus, eu preciso escutar alguma coisa. Aí me veio a palavra Naamã. Eu falei, eu sei a história de Naamã. E o que acontece com Naamã? Aí veio a segunda pergunta, quantas vezes ele foi se lavar? Também sei, foi 7. Ele falou, então, quando você orou, ele já foi curado. Mas o processo quem decide sou eu. Entendeu ou não? Aí entra um que vai levar uma maca que deita ele de cabeça para baixo, o Gé todo se move para ir na casa dele, porque esse é o processo da cura. Deus faz dessa maneira. É muito simples você liberar e acontecer, mas Deus tem os seus meios. E Deus continua sendo dessa maneira. É dessa maneira que Deus faz. É o mesmo exemplo do maná. As pessoas tinham que levantar de manhã cedo e recolher o maná. Pensa. Você acorda, já está pronto. É só ir lá recolher. Mas tinha que ir todos os dias. E Deus fala para Moisés assim, é um dia de cada vez. De sexta para sábado pode recolher 2 dias. Não vai bichar. Mas se pegar mais do que precisa nos outros dias, vai fazer o quê? Vira bicho. Olha o que é Deus. O que Ele faz para atrair a tua atenção. Porque Ele quer ter um encontro contigo diário. É assim que ele nos atrai com as circunstâncias, porque Ele tem saudade. Ele tem saudade da noiva, Ele tem saudade do teu cheiro, Ele tem saudade da tua presença. O momento mais alegre do dia é quando eu chego em casa, às vezes antes, e a Nilka chega e logo depois chega o Caleb. E eles abrem a porta, não abrir a porta eu sei quem é. Até o skipper. Ele faz uma recepção diferente para mim, uma recepção diferente para a Nilka e para o Caleb. Porque é um momento onde o filho está chegando em casa. E você pode perguntar como é que foi o dia. Como é que foi a escola. Você pode dar um cheiro nele, naquele cheirinho que às vezes ele chega depois do esporte, de gambazinho matado à tapa.
Mas é gostoso demais aquele cheiro. Eu amo aquele cheiro. Porque ele é filho. Deus nos trata dessa mesma maneira. Ele tem saudade de nós. Nós somos a noiva dele. E o povo ia todo dia recolher o maná. E todo dia era a expressão de amor para eles. Só que o tempo foi passando e eles acharam que isso era normal. Qual o entretenimento que a igreja primitiva tinha? Se eu pedir para você, eu nem vou usar falar isso, mas se eu pedir para você ficar um mês sem rede social, você fala assim, seja anátema agora no nome de Jesus. Porque é isso que nós vivemos. Essa é a nossa vida. A gente está muito preocupado em querer saber do que está acontecendo na vida dos outros. Mas nós não nos preocupamos muito em saber o que Deus pensa de nós, o que Deus está querendo falar conosco diariamente. A igreja primitiva, sabe o que eles tinham? Sabe qual que era o entretenimento da igreja primitiva? Eu vou falar para vocês. Doutrina dos apóstolos. Para você é a palavra de Deus. Comunhão. Eles priorizavam a comunhão. Eu sei que todos nós somos ocupados, eu sei disso. Mas é uma questão de prioridade. Aquilo que você priorizar, você vai fazer. Terceiro lugar, oração. Eles amavam esse negócio. Falar com o papai. Né? Na oração, tudo aquilo que você vai falar, Deus já sabe. Entendeu isso, não? Mas aquilo que Ele vai falar com você, você ainda não sabe. Então isso é oração. Você vai falar, Ele fala, fala filho, eu já sei disso tudo. Porém, deixa eu falar para você aquilo que você ainda não sabe. Quem que não gosta de novidades? Você gosta de novidade? Está perdendo tempo. Fala a pessoa que está do seu lado assim, está perdendo tempo. Provérbios 14:12 fala assim, há um caminho que parece certo ao homem, mas o final o conduz à morte. Mesmo no riso, o coração pode sofrer, e a alegria pode terminar em tristeza. Isso é uma cisterna rota. Você não tem o versículo aí, mas na mensagem o mesmo versículo fala assim, há um estilo de vida que parece inofensivo. Preste atenção, pois conduz à morte. Por trás do sorriso e da diversão, há muitas tristezas e sofrimento. Né? Se não for agradável, a gente fala assim, it's not fun. Eu fui com o aniversário ontem com o Caleb, que eu caí no erro de falar que os amiguinhos dele estavam lá. Aí quando cheguei não tinha ninguém. Aí eu queria me esconder, porque eu sabia que ele ia vir para mim. Ele falou, papai, não tem ninguém aqui não. Eu falei, filho, mas vai chegar. Tenha fé, espera no Senhor com paciência que eles vão chegar. Aí passou 1 hora, ele começou a ficar cranky. Aí o tempo foi passando e não chegou ninguém. Né? Let's go party, porque o negócio é let's go, let's have some fun. Né? Não é assim que a gente quer? Esses somos nós. Tem alguma coisa errada com isso? Claro que não. Mas não pode ser só isso. Se não tem alguma coisa errada. Isso é uma cisterna rota. Inversão de prioridades. Escreva aí, inversão, por favor. O egoísmo, o eu no centro, nos leva a decidir mal. Jesus nos ensina a buscar o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. O contexto é que as pessoas estavam se preocupando com as condições de suprimento diário e até mesmo com a sua própria aparência estética. Tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente vê, não? Eu vou falar, mas não é nada, né? Quanto tempo você passou para se preparar esteticamente hoje pela manhã? Não responda, não exponha ninguém. Porque o eu está querendo ser bem
Apresentado, é isso mesmo. Você tem que ter uma boa apresentação. Porém, quanto tempo nós passamos tentando nos apresentar bem àquele que realmente é importante para as nossas vidas, que nós tenhamos uma boa apresentação diante dele? Sim ou não? Então, a gente inverte os valores. A gente trabalha e a gente tenta suprir a família com viagens. Isso é bom? Claro que sim. Mas o tempo do dia a dia, do jogar futebol com ele, das coisas simples, onde você não tem que gastar dinheiro para suprir ele, onde a tua presença é o que ele mais precisa. Tirar esse tempo para estar com ele, porque aí você tirar esse tempo para ensinar a Bíblia, tirar esse tempo para colocar as tuas impressões que Deus tem colocado em você na vida dele. Isso é muito importante. Porque se a gente não gastar esse tempo agora, futuramente isso vai ser uma cisterna. Quando você vai buscar a resposta dele, que você espera que esteja lá, a resposta do Senhor, a resposta das coisas que você acha que está lá, mas não checou, às vezes há uma frustração, por quê? Porque se tornou uma cisterna rota. Na realidade, o que os nossos filhos precisam realmente é do pai e da mãe. Isso é o que eles mais precisam. Isso faz com que nós tiramos o eu do centro. O eu estava no centro de todas as decisões. Você quer aprender a vencer o egoísmo? É uma pergunta. Seja servo, aprenda a servir. Você quer tirar o eu da tua vida do centro? Comece a servir as pessoas. Comece a servir ao próximo. Comece a servir o ministério. Tem tanta coisa que a gente pode fazer aqui. O serviço vai fazer com que nós tiramos o egoísmo de nós mesmos. Isso expurga o egoísmo de nós. Nós passamos a pensar menos em nós. E começamos a pensar na vida dos outros irmãos. Isso é uma disciplina para todos. No reino dos céus, o grande serve o pequeno. Você quer ser grande no reino dos céus? O grande é que serve o pequeno. Ageu 1,4 fala assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora, assim diz o Senhor dos Exércitos. Quem está falando? Deus está falando. Veja aonde os seus caminhos Foi Deus que colocou esse povo aí? Depois eles levantarem os muros, botarem as portas nos lugares, eles começaram a construir as casas. As casas começaram a ser construídas e depois o templo. Só que eles pararam de mexer no templo e voltaram para as casas de novo. E aí deixaram o templo de lado. A gente tem falado o ano todo que construindo a nossa casa, essa construção ela acontece paralelamente. É a casa e o templo e a casa. E quando eu construo o templo, automaticamente eu estabeleço minha casa também. Verdade? Verso 6. Vocês têm plantado muito. Era um povo que trabalhava, eles não estavam à toa. Era um povo que eles tinham um compromisso. Eles faziam aquilo que vinha à mão para ser feito. Era um povo que trabalhava. Mas Deus fala assim: vocês têm plantado muito e colhido. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Vivemos um tempo complicado, onde os valores estão inversos. Valores de família, valores em todos os sentidos. Eu estava num restaurante com o pastor Márcio semana passada, e quando eu fui ao banheiro, tinha lá 3 portas. Eu falei, mas antes era só 2. Né? É um momento onde há uma inversão de valores muito grande. A confusão ela é instalada no cenário para que eu e você, nós não sabemos como nos comportar nesse processo.
É claro que eu não tive dúvida nenhuma, pode ficar tranquilo a respeito disso. Mas os nossos filhos, eles são criados nesse contexto. E é por isso que precisa profetizar sobre a vida deles. É por isso que precisa ensinar sobre isso na vida deles. Para que um dia não se torne uma cisterna rota. Para que a gente não tenha as surpresas. Por quê? Porque a gente não checou a fonte. Amém? Vamos restaurar a porta da fonte? Fala assim, vamos restaurar a porta da fonte. Primeiro ponto, escreva aí, por favor. A Bíblia nos fala da história de um filho pródigo. Onde, isso é uma parábola. Onde ele chega um momento que ele fala assim, eu quero a minha herança. O problema de querer a herança não tem problema nenhuma. Você tem direito à herança. O problema é como você vai gastar essa herança. Tanto é que o pai deu. A herança é tua. Toma. E ele fala, a Bíblia fala que ele saiu e começou a gastar essa herança dissolutamente. No começo isso parecia uma boa impressão. No começo isso parecia bom. Mas chega um momento onde esse saco furado, ele termina. E é exatamente aí onde cada um de nós, isso é uma autoavaliação pessoal, que eu e você precisamos fazer. E não tem como eu fazer isso para você, e nem você por mim. Isso é algo que eu e você precisamos fazer. Se nós construirmos uma cisterna rota na nossa vida, ou uma cisterna rachada. Porque às vezes a gente faz muito bem na vida dos outros. A gente fala assim, ih, rapaz, que cisternão rachado. Não. Isso é algo que eu preciso analisar. Porque o filho pródigo, ele fez tudo isso. Mas e Deus está tratando de quem? Fala, ele é filho. Ele é filho. Ele não é alguém de fora. Ele é alguém de casa. Ele é filho que tinha direito a uma herança. E nesse contexto, Lucas 15, 17 fala assim, caindo em si. Esse momento tem que acontecer nas nossas vidas. Ele disse, quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? Escreva, sublinhe, faça um círculo, faça o que você quiser para chamar a atenção dessas próximas 3 palavrinhas. E eu aqui. Você já teve essa expressão? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra os céus e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Verso 20. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu. Cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e a porta da fonte aqui foi restaurada mais uma vez na vida desse cidadão. Ele quebrou aquela cisterna rota. Ele quebrou aquela cisterna que só fez ele gastar. Só fez gastar energia, só fez gastar tempo e só fez gastar relacionamento. Essas cisternas, nós precisamos fechá-las. Aquilo que é cíclico, que só faz você perder tempo, é uma cisterna rota. É necessário a gente voltar para o Pai, nos quebrantar, nos humilhar, nos arrepender. E nesse momento a porta da fonte é restaurada em nossas vidas. A única maneira de restaurar essa porta é nós clamarmos diante do Senhor. E pedirmos por misericórdia. Coloca a mão no teu coração e fala assim, Deus, restaura essa porta na minha vida, no nome de Jesus. Segundo ponto, colocar o Senhor Jesus no centro das nossas vidas. Uma vez,
que você quebrou essa cisterna rota, uma vez que você reconheceu que ela foi criada por você mesmo, agora é o lugar de nós colocarmos o Senhor Jesus no centro das nossas vidas. Ele é a fonte da água da vida. Como é que eu sei se o Senhor está no centro da minha vida? Isso é prático. Oramos primeiro para tomar as decisões? Ou tomamos as decisões e pedimos para Deus abençoar depois? A gente vai fazendo. E quando a gente percebe que as coisas não estão dando certas, a gente para e fala assim, Deus me abençoa aqui. Tem várias histórias na Bíblia. Mas tem uma que ela é muito prática a respeito daquilo que a gente está falando. Que é quando Josué ele é levantado para derrubar os muros de Jericó. Ele pede antes e faz... pede antes e faz depois. Esse é o princípio de reino. Se você está debaixo de cobertura, se você está debaixo de liderança, peça antes, faça depois. Se você já fez e sabe como se faz, faça e presta conta. O reino de Deus ele é uma casa de submissão e humildade. Esses dois princípios, eles são importantes. São necessários para estabelecer o reino de Deus. Eu e o pastor Márcio e as pastoras e a liderança, nós nos submetemos. Porque eu não consigo ver tudo. Então nós nos submetemos ao conselho. Porque na multidão de conselheiros há sabedoria. Quando você abre os teus ouvidos para deixar as pessoas falarem com você, Deus vai te levar para fontes que você nunca tinha visto dessa maneira antes. Há crescimento. A visão ela é ampliada nesse contexto. Sim ou não? O eu sai do centro. Passo a perguntar antes e fazer depois. Porque entendo que Jesus está no comando da minha vida. Jesus, ele é Quírios. Você lembra disso, não? Ele é Senhor absoluto. A palavra Quírios significa César. César, aquilo que César falava, era uma ordem, era uma lei. Tinha que acontecer. E Jesus chega nesse contexto, paralelamente, e estabelece o reinado dele, ele sendo o Senhor, Quírios, Senhor absoluto. No contexto onde eles vão querem levar Jesus para ser crucificado, Pedro quer defender Jesus, e Jesus fala assim, Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Ninguém tem acesso a mim se primeiro o céu não liberar. Eu posso agora orar a anjos e anjos e anjos, e eles vêm me defender. Guarda a tua espadinha, Pedro. Você não está entendendo o que está acontecendo. Porque ele é Quírios, ele é Senhor absoluto. Ele é o Senhor da igreja. Ele morreu como ovelha, mas hoje ele está sentado no trono como leão da tribo de Judá. Isso nunca mudou. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. A terra continua dando ordem aos céus, porque nos céus tem um Quírios, um Senhor absoluto, que Ele quer governar a tua vida. Mas isso não é imposto, isso não é por força. Isso é por uma submissão. A submissão voluntária é aquela que você se prostra. O sacrifício verdadeiro, o sacrifício que Ele aceita, é aquele que voluntariamente você fala, Pai, eu estou aqui. Amém? João 4,14 fala assim, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Deus, Ele quer abrir essa fonte nas nossas vidas. Quando você coloca o Senhor Jesus na tua vida como Senhor absoluto, essa mulher samaritana ia todos os dias para suprir, na fonte para suprir as suas necessidades. O eu estava no centro. Agora ela bebe da água da vida e coloca Jesus sendo o centro de todas as coisas. Estava lendo isso daqui e todo dia ela ia lá com um cântaro, que era uma vasilha onde ela buscava aquela água que era para aquele dia.
Naquele dia que ela, mais uma vez na rotina dela, ela foi fazer aquilo ali, ela encontrou alguém que lhe pediu água para beber. E ela fala assim, você não é suposto estar conversando comigo. Mas Jesus diz, eu estou aqui porque eu quero falar com você. O Senhor quer falar contigo hoje. Você está aqui porque o Senhor quer falar contigo hoje. Faz de conta que eu não estou aqui, mas eu estou aqui. É porque o Senhor quer falar contigo hoje. E Jesus fala, me dá dessa água. Ela fala assim, pega. Como é que você vai pegar se não tem corda, não tem vasilha, não tem nada? E ele fala assim, eu sou a vasilha. Eu sou a água. Se eu te der dessa água, se você beber da minha água, você nunca mais voltará aqui pegar água dessa fonte. Mas é uma proposta maravilhosa. Para quem ia lá todo dia, escondida, ao meio-dia, por causa do passado dela. E Jesus começa a trabalhar com ela, tirando a vergonha. Ele começa a quebrar toda a cisterna rota que estava na vida dela. O passado eu estou quebrando agora. A vergonha de vir aqui todos os dias ao meio-dia, debaixo desse sol. O sofrimento, a angústia. Hoje você encontrou a água da vida. E por causa disso, você vai começar a jorrar dessa água. E do seu interior, essa água vai ser uma água que vai jorrar constantemente. A Bíblia fala que o cântaro que ela ia lá todos os dias, ela deixou o cântaro para trás, porque ela bebeu ela voltou para casa sem o cântaro. Imagina quem estava esperando ela em casa com o cântaro. Cadê a água? Ela fala, bebi de uma água diferente. Cadê a água? Bebi de uma água diferente. Deixa eu te falar qual é a água. Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a água diferente. Ele tem transformado minha vida. Ele tem me tocado. E essa água está jorrando. Ela está jorrando e quer alcançar cada um de nós. Deixa o cântaro. Deus quer fazer com que hoje você deixe o cântaro. De todos os dias buscar uma água que às vezes é uma água de sofrimento. Ele quer te encontrar, Ele quer te tocar. Terceiro ponto, lembrar que a fonte começa a jorrar na igreja. Escreva. Estas águas saem do templo e passam, e por onde passam, geram a vida. Essa água está passando aí? Essa água está passando aí? Ela quer passar aí. Ezequiel 47:1 fala assim, o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo debaixo da soleira do templo, e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do sul do templo, ao sul do altar. Fala, mas tanto templo, tanto sul, tanto norte, o que significa isso? O profeta é levado por alguém no lugar onde ele vê a água. Ele vê a água. E essa água saía debaixo do altar do templo. Essa água saía debaixo do altar do templo. E ele fala assim, o que é isso? Que água é essa? A origem dessa água nunca mudou. Elas vêm do altar de Deus. E a única maneira de bebermos e sermos cheios dessa água também continua sendo através do altar de Deus. Através da oração e através da adoração. No encontro de Jesus com a mulher samaritana, ele estabelece tudo isso nela. Por isso que ela se torna fonte. Porque Jesus fala assim, vai buscar teu marido que eu quero resolver tua vida hoje. Ou, tira o marido, vai pegar o teu passado e traz ele para cá hoje, que eu quero resolver isso hoje. E ela fala assim, eu tenho vergonha. E Jesus fala, eu sei. Por isso que eu estou aqui, porque eu quero resolver essa vergonha hoje. Traz o teu passado para cá. Hoje eu quero resolver isso na tua vida. E ela fala assim, mas e a adoração? Onde é que se adora? Em Jerusalém? Ou é no monte? Onde é que se adora? E Jesus restabelece a adoração na vida dela. Fala, filha, os verdadeiros adoradores já estão adorando. Fala, os verdadeiros adoradores já estão adorando. E os adoradores adoram em espírito e em verdade. E ela fala assim, eu quero ser uma adoradora. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero que essa água que passa por altar também me encontre. E em mim comece a gerar esse estilo de vida. Eu quero ser um verdadeiro adorador. Né? Talvez você fale assim, mas a minha voz
Não dá para ir para o The Voice. It's okay. It's okay. Mas a tua voz, ela toca o coração do Pai? Tamo junto, companheiro. Fica tranquilo que tu não está sozinho, não. É um estilo de vida. É onde você chega e fala, Pai, estou aqui. Estou aqui. Né? E ele fala assim, para todo mundo agora, eu vou escutar ele. Porque o perfeito adorador, a perfeita adoração, ela é em espírito e ela é em verdade. Ela não está em nós, ela jorra de dentro de nós. A adoração é uma verdade, é do teu espírito que ela flui, é para adorar o nome do Senhor. Essa é a verdadeira adoração. Eu louvo a Deus pelo ministério que Deus tem levantado neste lugar, de pessoas simples, que muitas vezes a gente questiona se dá certo. Mas são pessoas que se quebrantam diante do Senhor e falam assim, vem a tua presença. Venha a tua presença, nós queremos entronizar aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, com as nossas limitações, com as nossas incapacidades. Nós queremos entronizar Jesus neste lugar. É aí onde Deus rompe a barreira, é onde Deus rompe as represas e o céu vem. A presença dele vem. E quando a presença dele vem, o som que está errado, a voz e tal, isso tudo fica tudo nivelado. Fica tudo no mesmo nível. Lá no Velho Testamento, quando Salomão ele vai fazer a inauguração, eu creio que Salomão tinha preparado uma festa para arrebentar naquela inauguração. Sim ou não? Se não acha que tinha alguém planejando aquilo ali, alguém na porta para recepcionar, alguém na porta para não sei o quê, e tudo organizadinho. Tudo organizadinho. Na hora de inaugurar o templo, a Shekinah chega. Bagunçou tudo. Não entra sacerdote, não entra ninguém, fica todo mundo do lado de fora dizendo, só o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. É isso que nós precisamos entender. Deus quer trabalhar isso nessa dimensão no nosso coração. Deus quer levantar você. Deus quer fazer de você um adorador. Deus está preparando a noiva dele. Deus está moldando a noiva dele. É simples, mas é em espírito e é em verdade. E é isso que causa impacto. Agora, sendo fonte de vida, devemos saciar os sedentos. Assim, manteremos o ciclo da água jorrando constantemente. Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Você recebe e você dá. Automaticamente você dá. Quanto mais revelação você entregar, mais Deus te entrega. Quanto mais você se dá, mais Deus te capacita. O reino funciona dessa maneira. Amém? 4. Depois as águas saem e alcançam os de fora. Isso é lindo porque um dia você foi pescado, não foi? Foi pescado? Um dia você foi pescado, agora Deus faz de você um pescador. Um dia você foi ovelha, foi pastoreado e agora é um pastor. Um dia você oferecia o holocausto, o sacrifício, e por causa disso, Deus te levanta como sacerdote do Deus vivo. Esse reino, esse evangelho é um negócio poderoso. Ele pega um incapaz, ele pega aquele que é desprovido. No começo eu tinha vergonha de falar, mas agora eu fiquei cara de pau. Cara, eu fiz o 2º grau no Brasil. Isso hoje é alguém semi-analfabeto. A Joyce falou assim, não é nada. Eu sei. Mas nada impede de você ser um autodidata, nada impede de você estudar, dentro das limitações, dentro daquilo que você é, nada impede de você fazer com que essa água flua em você. Porque a ovelha se transforma em um pastor, o pescador,
o que foi pescado agora é um pescador de almas. Isso há um crescente, isso é uma transformação. Fala, há uma transformação. Porque isso é para fora, é para alcançar os outros. Não é para ser ovelhinha a vida toda. Sim, você vai ser ovelhinha a vida toda, mas a ovelhinha, ela vai produzir outras ovelhas. Não tem jeito. O Edivaldinho está com os coelhinhos lá em casa, lá em casa não, na casa dele, graças a Deus. Mas, isso automaticamente, esses bichos se reproduzem. Não precisa fazer força nenhuma. Né? É o ciclo. A ovelha sarada, a ovelha curada, a ovelha restaurada, ela vai produzir outras e vai falar assim, vem beber da água que eu já bebi. Não foi o que a mulher samaritana fez? O que ela fazia? Ela falava, vem cá ver onde é que eu estou bebendo. Vem cá, eu vou te mostrar. Eles chegavam, bebiam e falavam assim, a água é boa. Né? Então chega uma hora que você bebe, chega uma hora que você se transforma em alguém que fala assim, vem cá beber aonde que eu estou bebendo. 5, o processo é gradual e é contínuo. Ezequiel 47:3 fala assim, o homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu quantos metros? 500 metros, e levou-me pela água, que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500, vai falar, está subindo, está ficando bom. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água, que chegava no joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar mais andando. Fala, o processo é gradual e é crescente. O começo da caminhada, a água bate onde? No tornozelo. Depois ela vai na outra articulação, que é joelhos. Aí ela vem pela cintura. Você já andou no mar quando a água está na cintura? O teu movimento já não é mais o mesmo. Você perde muitas das suas forças, você desprende bastante força para poder andar com a água na cintura. Mas chega um momento que essa água, ela se torna um rio. E aqui está falando que já não podia mais se andar dentro dela. Agora esse rio é que te leva a andar dentro dele. Você é levado por esse rio. A fonte se transformou em um rio. É esse o lugar que, como igreja, nos entregamos por completo e dizemos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vereda do justo é como a luz da aurora, que brilha, fala que brilha cada vez mais, até a plena claridade do dia. A gente está encerrando. E eu quero agora profetizar sobre a sua vida e sobre a minha vida. Esse rio vai crescer. Essa comporta hoje vai abrir. Você vai beber dessa água. E Deus vai fazer de você uma fonte de água viva. Olha o que está falando agora. Nós vamos ver e viver o resultado disso. Ele me perguntou, filho do homem, vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, desde Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, a água ali é limpa. Onde essa água passa, ela é cura, ela traz restauração, ela traz o poder de Deus. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Lê comigo essa última parte. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Qual a área que você precisa que esse rio flua na sua vida? A área física, você precisa de cura,
Onde é que você precisa que essa água passe? Para que você seja alguém frutífero diante do Senhor. Que diferença das cisternas rotas. Eu e você precisamos entender que somos filhos, chamados para beber dessa fonte e nos transformar em uma fonte. Esta é a hora de restaurar a porta da fonte. Nós falamos aqui, cada porta dessa é uma área específica que Deus está trabalhando com a igreja, que Deus está restaurando, está colocando as portas de volta. Vai lá no começo do teu boletim. Eu quero ler agora o verso base. E a porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos. Essa porta foi restaurada. A cisterna que por anos e anos e anos e anos e anos ela ficou encoberta, sem jorrar água. Agora Deus traz de volta essa porta, porque ela simboliza a minha e a tua vida espiritual. Nós precisamos beber dessa água. Nós precisamos ser saciados por essa água. Nossa família saciará a sua sede em Deus. Não veremos mais os nossos filhos se afastarem de Deus, buscando em cisternas rotas o que jamais encontrarão. A Bíblia fala do profeta Elias, que depois de fazer descer fogo do céu, estava falando ontem com um irmão lá em casa, tem horas que nós nos sentimos Elias, fazemos descer fogo dos céus, e tem hora que nós nos sentimos como os vermezinhos de Jacó, que não somos nada, incapazes. É porque Deus, Ele mostra o quanto nós somos pequenos e quanto nós precisamos dEle. Elias faz descer fogo do céu, e Jezabel fala assim: se amanhã, nesse horário, você não tiver morto, eu não me chamo Jezabel. E a Bíblia fala que Elias teve medo e foi para uma caverna. O grande profeta Elias, eu não chego na unha do pé dele. Ele vai para uma caverna e e Deus vai lá encontrar ele na caverna. Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E Elias fala para ele, Deus, só eu sobrei. E Deus fala assim: o que você está falando? Os teus profetas todos se corromperam. Fiquei sozinho, Deus. E Deus fala assim: Elias, o que você está falando? Tem 7.000 que não dobraram os joelhos para Baal. Sai daí, Elias. Vai ungir tal. Lembra do Monte Horebe? Volta para lá, Elias. E Elias volta, Deus tira ele desse lugar e quebra essa cisterna rota que Elias queria entrar nela, e restaura mais uma vez esse grande profeta de Deus. É isso que Deus quer fazer conosco. Tem horas que nós cavamos, que nós montamos cisternas na nossa vida, que elas servem simplesmente para tirar de nós o nosso tempo de bebermos literalmente da água da vida. Quebre isso. Se Deus falou com você, se Deus te mostrou áreas que tem gastado o teu tempo, tem a capacidade de reaver muita coisa. Pense sobre muita coisa. Pense onde você está gastando o teu tempo. A única coisa que todo mundo tem igual é o tempo. E aquilo que passou, você não vai conseguir trazer de volta. O que você tem para viver é hoje. O amanhã já foi. O ontem já foi. O amanhã pertence ao Senhor. Você não sabe nem se você vai acordar amanhã. E Deus está falando assim:
derrubemos as cisternas rachadas e voltemos ao Senhor. Água, o que tem a água da vida. O Senhor nos ama, Ele me ama, Ele te ama, e Ele quer fazer de você, e Ele quer trabalhar em você, Ele quer realizar em você o querer dEle. Ele quer que você experimente em vida aquilo que está escrito em Jeremias: se quiserdes e me ouvirdes, vocês vão comer o melhor agora. Vida plena no céu é muito bom, mas Deus quer te dar vida plena aqui. Onde é que você precisa que essa água passe na tua vida hoje? Não fale para mim, eu não tenho essa capacidade, mas Deus tem. Talvez você queira fazer desse altar uma porta, onde seja a porta da fonte. Talvez você queira fazer desse altar um poço, onde aquela mulher samaritana encontrou Jesus, e a partir daquele momento nunca mais foi a mesma. Talvez você queira reaver o entretenimento, aquilo que você tem gastado a maior parte da tua vida. Não é Deus que precisa de tempo, somos nós que precisamos dar o nosso tempo para Deus. Eu quero fazer uma oração nesse momento, e vai haver uma ministração. Depois da ministração, a pastora Lu trouxe uma palavra aqui, segunda-feira, no encontro dos líderes, que foi uma água que jorrou debaixo do altar. Nós estávamos aqui na intercessão agora pela manhã, e a Cris trouxe uma palavra que eu creio que também saiu debaixo do altar. Depois dessa ministração que nós vamos ter do louvor, e quando eles começarem a ministrar, se você desejar vir à frente, pode vir. Elas vão profetizar na vida de vocês uma água que vem do altar do Senhor. Quero orar por você, abaixe sua cabeça. E depois disso, se você desejar vir ao altar do Senhor, venha. Deus amado, nós ousamos agora, Senhor, quebrar essas fontes, essas cisternas que foram cisternas rotas. Nós nos arrependemos, eu me arrependo de deixar o Senhor, fonte de vida eterna, para buscar em cisternas rotas respostas que jamais encontraremos nela. Deus amado, e agora eu te peço, Senhor, que o Senhor abra as comportas dos céus neste lugar, que os rios de Deus que estão aqui em Ezequiel 47, que falam que esses rios saem debaixo do altar, e esse é um rio crescente, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo, que vai crescendo, até nos levar à dependência total de Deus. E uma vez que nós somos dependentes de Deus, esse rio nos faz ser frutíferos. Deus, no nome de Jesus, agora eu quero ousar liberar essa palavra sobre a tua igreja, sobre a minha vida. Nos torna fontes, faz de nós fontes de águas vivas, no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Assim nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer neste lugar. Rio de Deus, fluam aqui, Senhor, no nome de Jesus.